hoje a bola rola e como rola lá no Maracanã, estaremos lá e vamos falar de todas as emoções de Fluminense e Vasco daqui a pouco. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão. Bom dia pra todo mundo. E daqui a pouco a bola rola. E como rola no Maracanã, estaremos lá, Vasco e Fluminense, na verdade Fluminense e Vasco. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, é um jogo que, como eu falei no Boa Noite, promete ser franco, aberto, já que os dois vêm de derrota e precisam tirar o grilo da torcida e tentar ir vencendo, criando uma boa sequência de início de Brasileirão. E para o lado do Fluminense, o Fluminense na frente, comandante da partida, nada melhor que mais de 10 de Fluminense. O Antônio Viana vai falar sobre a preparação do tricolor da Laranjeiras e o provável time. Fala aí, Antônio. Fala, Thiago, tudo bem? Eu sou Antônio Viana, estou de volta aqui no seu canal. Depois de muito tempo com o Vasco, mesmo tendo um retrospecto positivo em relação aos confrontos contra o Fluminense, depois de muito tempo eu acho que a gente pode dizer que o jogo de hoje, no Maracanã, não vai ter favorito. Não tem favorito previamente. O Fluminense, ele vinha com favorito em relação ao Vasco em muitos jogos recentes, e embora na maioria deles não confirmasse o seu favoritismo, mas agora, nesse jogo de hoje no Maracanã, eu acho que dessa vez a gente pode cravar que não tem favorito no jogo de hoje. Apesar do mando ser do Fluminense, o jogo ser no Maracanã, é um jogo com torcida mista, que eu particularmente acho bem mais legal. A gente pode dizer que no jogo de hoje não tem favorito porque o Vasco, embora tenha perdido na estreia, vencido na estreia, mas perdeu depois para o Bragantino, ainda está oscilando, tentando encontrar o seu melhor futebol. O Fluminense também. O Fluminense tem até menos pontos que o Vasco no campeonato, está oscilando bastante nesse início de 2024 e ainda não encontrou o seu melhor jogo. Apesar de ser o campeão da América, ainda não encontrou um futebol que encantou. Até comentários do exterior, né, rendidos a esse time do Fluminense, ele não está conseguindo repetir em 2024. E o Fluminense, que chegou onde chegou, né, foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2022, ganhou a Libertadores no ano passado, muito por causa do Diniz. O Diniz é aquele cara que ele não aceita derrota, ele muda, ele inventa, ele muda jogador de posição, ele termina jogos com 4, 5 atacantes e ele não aceita resultados negativos, ele vai tentar alguma coisa. Só que o futebol não é videogame, muitas vezes não vai dar certo, né? Muitas vezes dá errado. Quando os resultados aparecem, por exemplo, o Fluminense acabou com 4, 5 atacantes contra o Internacional e o Fluminense passou para a final da Libertadores em Porto Alegre. Então, quando dá certo, tudo é maravilhoso. Agora, quando os resultados não estão vindo, aí começam mais críticas. E a torcida do Fluminense está muito insatisfeita, está tendo muita pressão em cima do Fernando Diniz, acredite se quiser. Porque ele, no último jogo contra o Bahia, por exemplo, ele inventou. Esse ano ele está testando um esquema sem zagueiro, ele já testou desde a pré-temporada, ele está testando André e Martinelli na zaga como volante, saindo para o jogo do jeito que ele gosta de jogar, tocando a bola, e o time não vai ter zagueiro de ofício. Está tomando muito gol de bola aérea, o Fluminense é um ponto que o Vasco pode explorar, tomando muito gol de bola aérea, e não tem zagueiros de ofício no time. Tem jogado muitas vezes com o Martinelli, que é volante, começando de titular, e depois, no meio do jogo, ele coloca o André para trás também, tira o outro zagueiro, e o Fluminense fica sem zagueiros de ofício, com muitos meias, muitos atacantes, pontas. E aí, como os resultados não estão vindo, o time não está jogando bem em 2024, a torcida tem criticado. A princípio, para amanhã, o Fluminense tem o Felipe Melo, que foi poupado contra o Bahia, assim como o Marcelo, e deve voltar ao time contra o Vasco. O Fluminense tem o Felipe Melo na zaga, e ele pode manter o Martinelli, que ele tem improvisado como zagueiro, ou o Manuel, que foi muito mal contra o Bahia, ele não jogava há muito tempo, ficou suspenso por doping no ano passado, ele foi driblado ridiculamente num dos gols do Bahia,
E ele pode fazer uma dupla de zaga original, com o Felipe Melo e Manuel, ou pode manter o Martinelli na zaga, que a torcida tem criticado, porque acha que o time tem ficado exposto. Enfim, o Fluminense vem instável para esse jogo contra o Vasco amanhã. Eu diria que não tem favorito e ainda não encontrou o melhor futebol em 2024. É um jogo para mim que vai estar totalmente aberto. Vamos ver qual vai ser a escalação do Fernando Diniz, se ele vai manter 2 zagueiros de ofício ou se ele vai jogar com Martinelli e mais um homem na frente para tentar encurralar o Vasco. Enfim, o Fluminense não tem ainda a escalação definida e o que é sabido é que o Diniz, de uma forma ou de outra, ele vai para cima, né? O estilo de jogo do Fluminense é tentar agredir o adversário o tempo inteiro e jogando com mando de campo e com a situação que o Fluminense está depois dessas 2 primeiras rodadas, ele vai para cima, ele vai tentar o resultado contra o Vasco amanhã para tentar quebrar, inclusive, um jejum de clássicos que o Fluminense vem vivendo. Tá legal? Um abraço para você, para a galera aí do seu canal e espero ter ajudado a vocês. Só não vou desejar boa sorte no jogo, mas de resto, um abração para você, Thiago. Tchau, tchau. Galera, do lado do Vasco, o técnico Ramon Dias ainda não poderá contar com o Paé e também com o Medel, que está com um problema familiar, a mãe dele mal no hospital. E com isso, a tendência é que o Ramon mantenha o time que venceu o Grêmio na estreia e perdeu para o Bragantino na segunda rodada. O João Vitor chegou a sentir incômodo muscular, mas os exames não decretaram nenhum tipo de lesão, então deve ser mantido na zaga ao lado do Léo. De qualquer forma, o Maicon está sob aviso. O provável time do Vasco contra o Fluminense: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor ou Maicon, Léo e Lucas Pinto. Safosa, Gamades, Safosa, Matheus Carvalho, Gamades e Rossi. David e Vigente deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã não, gravo ainda na sexta, mas logo mais no Maracanã. Então é isso, galera. Até daqui a pouco lá no Maracanã com todas as emoções de Fluminense Vasco. Com nossa sorte, nossa entrevista para jogo, zona mista, tudo que rolar lá no Maracanã. Até mais.